queridos, que a paz do Senhor Jesus reine no seu lar, na sua vida e na sua família. Eu sou a Ivanilde Serafim e já estava com saudade de vir aqui falar com vocês. E nós estamos dando início hoje, eu fiz uma introdução e hoje nós estamos dando início no primeiro vídeo, né, do quadro, né, sobre educar filhos com temor do Senhor. Eu esperei algumas dúvidas, né? Eu tenho algumas perguntas que algumas mães já fizeram para mim e vou estar ao decorrer do quadro respondendo. Se você que está me assistindo agora tem dúvida, quer fazer pergunta, pode me mandar a pergunta aqui nos comentários no YouTube mesmo. Se quiser perguntar algo mais particular, pode me procurar no meu Instagram, que é Ivanilde Serafim, ou no meu Facebook. Aí manda um direct para mim, tá? Que eu estarei respondendo aqui em vídeo a sua pergunta. E também quero dizer, né, que foi um pouquinho difícil começar a fazer esse vídeo. E então, se você é cristão e você tá aqui com muita sede de receber essa palavra do Senhor, eu tenho alguns pedidos para te fazer. O primeiro pedido é: ore por este canal e pela minha vida, para que eu consiga, né, passar tudo que Deus tem para você. O segundo pedido é: se inscreva se você ainda não é inscrito. Terceiro pedido é: curta, porque quanto mais curtidas, mais pessoas vão poder ver esse vídeo e aprender também, assim como você está sendo abençoado. Se você está sendo abençoado, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever para poder ter mais desses vídeos e também para que você possa ajudar que outras pessoas vejam. E também quero pedir para você que compartilhe com aquela pessoa que Deus vai pôr no seu coração, nos grupos, no grupo da família, com pessoas da sua família, da sua convivência, que você sabe que vai ser abençoado. Então, sem muita perca de tempo, vamos logo para este quadro maravilhoso, Educando Filhos com Temor do Senhor. É fácil? Não, mas é possível sim. E tem uma forma que vai tornar fácil para você. Difícil é na nossa forma humana de ver. Mas quando a gente olha com a ótica do Espírito, não é difícil. Então, eu gostaria de te convidar a mergulhar nesse conhecimento sobre criar filhos. E nós vamos começar tudo do começo. Eu vou falar detalhadamente coisa por coisa. Então, do começo, eu vou começar falando aqui lá de Gênesis, Jardim do Éden, criação de Deus. Quando Deus criou homem e mulher. Ok? Então, vamos ler aqui o versículo do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas. Versículo 27, Deus vai dizer assim. A palavra do Senhor vai dizer assim: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Olha só que privilégio. Os seres humanos são parecidos com Deus, imagem e semelhança do Criador. E ele criou homem e mulher. E os abençoou dizendo: tenham muitos filhos. Espalhem por toda a terra e dominem. Tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu dou toda a planta que produz semente, árvores que dão frutas. Mas para os animais selvagens e para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, eu dou capim, verduras como alimento. E aconteceu que viu Deus tudo o que havia feito, e era muito bom. Então, aqui no capítulo 1 está falando que Deus criou homem e mulher e deu uma ordem, né? Os abençoou e disse: tenham muitos filhos e enchem a terra. Então, aqui onde que começa tudo. Começa a família, quando Deus criou o primeiro casal, Adão, Eva, homem e mulher, e desses dois iriam chegar até os dias de hoje muitos filhos, muitas pessoas geradas através de um casal e que pudesse encher a terra. E aqui eu quero também fazer uma leitura com você, né? Além de... aqui tem muita coisa para aprender, mas nós não vamos ser até isso, nós estamos falando de filhos, então não vou me ater a outros detalhes, tem muitos detalhes legais para a gente observar. Mas aqui eu quero falar com você no capítulo 2 agora.
tá bom? No capítulo 2 de Gênesis, nós vamos continuar falando sobre filhos. E o versículo de número 24 diz assim: É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. O que esse versículo aqui vai nos mostrar? Que iria continuar, né, a reprodução dos seres humanos, que começou com Adão e Eva, a partir do dia em que eles estão prontos para formar uma nova família, e aí o homem e mulher se unem e geram mais filhos, e aí a partir daqueles filhos, né, eles vão povoando a terra. Esses filhos, quando estiverem grandes, vão se unir de novo, formar uma nova família, e assim por diante. Deus, ele gosta de família patriarcal, onde existe uma herança. E Deus é um Deus que ele abençoa as famílias com herança. Ele fala que a herança do Senhor são os filhos. Por quê? Porque os filhos é a herança do Senhor. É como se minhas filhas, eu tenho 2 filhas que elas herdaram de mim e do meu esposo as características psicológicas, emocionais, físicas e espirituais. Então, é como se nós fôssemos deixando um legado. E quando é patriarcal, é muito bom. Só que existe 2 lados da moeda na família patriarcal. E é nesse sentido que eu quero falar com você hoje. E eu vou detalhar muitas coisas, mas o tema de hoje eu estou especificamente falando do início de tudo e também do casal antes de ter os filhos. Eu vou começar do início aqui de Gênesis e vou explicar do casal antes de ter filho. Então, se você não pegou papel e caneta, pega lá que ainda dá tempo para você anotar agora as coisas que eu vou te ensinar, que foi só para você chegar onde eu queria que você chegasse, para que você entendesse o que eu vou dizer agora. Família patriarcal. Deus chamou Abraão, fez promessas que lhe faria dele uma grande nação. E aí, ele teve o filho, Isaac, e foi gerando. Só que as bênçãos de Deus e as promessas de Deus e os valores e os princípios que Deus foi plantando na vida de Abraão, foi passando para Isaac, que foi passando para Jacó, foi passando para os 12 filhos. E depois, lá na frente, bem depois, quando o povo estava escravizado no Egito, Deus liberta o povo e dá para eles as leis através de Moisés. E é um povo que vai ser agora um povo que tem um princípio, que tem valores e que tem leis. E tudo isso vinda de Deus para dar seguimento de pai para filho. E a Bíblia fala, né, que os pais, lá nesses livros das leis mesmo, no Pentateuco, Deuteronômio, Levítico, vai falar, principalmente no livro de Deuteronômio, que os pais deveriam ensinar para os filhos todas as leis. E que Deus estabeleceu festas para comemorar as datas importantes, né, rituais para comemorar coisas importantes, acontecimentos como a Páscoa e outras coisas. E diz aos pais que eles deveriam, né, contar as histórias para os filhos de como eles foram escravizados no Egito, que como Deus os guiou no deserto, de todas as bênçãos que Deus fez por eles, para quê? Para que eles nunca se desviassem dos caminhos do Senhor. Então existe um Deus que é patriarcal, que ele valoriza muito quando nós estamos preocupados com a nossa geração e também com o nosso legado para as gerações futuras. Porque de mim saiu 2 princesas, mas elas vão gerar, que os filhos delas vão gerar, e aí de nós vai saindo uma grande geração. Só que o outro lado da moeda qual é? É quando o legado dessa família é de maldição, o legado dessa família é de pecado, o legado dessa família afasta de Deus. E aí, que lado é esse? É um lado onde Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vem para a terra que te mostrarei. Porque de ti eu vou começar uma grande nação. De Abraão, Deus iria começar um novo povo. Porque o pai de Abraão era um idólatra. A família de Abraão era idólatra. E o Senhor precisava começar uma nova história através de Abraão. Então, muitas vezes Deus vai falar para mim e para você: sai da tua terra, sai da tua parentela, né? E não significa, muitas vezes é sair geograficamente mesmo, para longe. Mas muitas vezes esse sair significa algo muito mais emocional nos dias de hoje.
Abre mão de princípios e valores que vêm de gerações e gerações de família que te afasta de Deus, que te traz pecado, que te traz corrupção, que te traz maldições. Um exemplo, roubo na área financeira. Pessoas que sempre trapaceavam, arrumavam um jeitinho de roubar. Não era um ladrão que saía fazendo assaltos, mas uma forma de roubar aqui, de roubar ali, de sair ganhando aqui, aquelas vantagens. Isso é passando de pai para filho. Mas o Senhor, quando ele entra na história da família, ele vai falar: sai da tua terra, da tua parentela, sai desses costumes, sai desses princípios, sai desses valores que não me agradam. Então, antes de ter filhos, antes de falar sobre os filhos, nós vamos falar sobre isso. Sobre patriarcal, a família patriarcal, a família que vai passando de geração em geração, a família onde é estabelecida por Deus um legado. E é isso que eu tô te convidando e que Deus está te convidando. Na verdade, nem sou eu, é Deus que está te convidando através desse quadro, através da minha vida, através deste canal, para falar pra você: vamos começar um legado? A partir de você? Um legado de Deus, do céu, dentro da palavra, entendendo verdadeiramente pelo Espírito o que é que Deus quer que nós deixamos como legado para as nossas famílias, para as nossas gerações futuras. Deus, ele quer que nós começamos uma nova história. Amém? Por isso que eu li aqui que vai falar: deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, porque a gente deixa o pai e mãe e vai começar uma nova família, mas a gente leva com a gente para essa nova família os valores, os princípios e tudo que a gente aprendeu na família origem. Tudo que meu pai pensava, acreditava como verdade, a forma que ele vivia, as emoções dele, da minha mãe também. Isso eu levo em mim, está em mim, fazendo parte de mim. Quando eu caso, eu trago isso para o casamento e meu esposo também. Por isso, eu estou aqui para falar sobre esse assunto. Quando nós deixamos pai e mãe, nós precisamos agora fazer um alinhamento como casal antes de gerar os filhos. Um alinhamento aonde o marido e a esposa vai ter que se unir para alinhar os pensamentos, as intenções, as emoções. Por quê? Porque se não alinhar, vai ter conflito. E esse conflito vai prejudicar a educação dos seus filhos de uma forma muito forte. Então é importante alinhar. E quem tá certo? Quem tá errado? Nós não estamos aqui para ficar falando que eu tô certo ou eu tô errado, ou ele que tá certo, ou ele que tá errado, ou ela que tá certa, ou ela que tá errada. Nós estamos aqui para falar para vocês que vocês precisam sentar e ver o que cada um acredita, sem orgulho, com humildade, com simplicidade, com verdade e também com a palavra de Deus, com os princípios e valores do reino dos céus, com o que Jesus faria, com o que Jesus nos ensinou. E é dentro dos princípios e valores do céu que nós alinhamos a nossa casa. E precisa alinhar o casamento antes da chegada dos filhos. Eu estou falando aqui para você porque eu aprendi isso ao longo da vida. Mas quando eu me casei também não foi assim. Eu não já alinhei os meus pensamentos com meu esposo. Nós estamos alinhando agora. Oxalá que eu tivesse essa sabedoria, esse conhecimento antes de casar. Então, se você que está me assistindo ainda não se casou, já começa a aprender que precisa sentar com a pessoa que você vai se casar. Até mesmo antes de casar. No começo do casamento, e começar a fazer os alinhamentos e os apontamentos de coisas. Como que vocês lidam com dinheiro? Como que vocês lidam com a educação de filhos? Como vocês lidam com o ministério, com o chamado de Deus? Se um está de acordo com o outro, se um vai apoiar o ministério do outro, né? Se o ministério também está unido, porque tem que ter a ver, Deus une propósitos. Se o propósito de um está dentro do propósito do outro, para um chamado de Deus, existe essa aliança. Vocês precisam fazer todos os alinhamentos e também entender que precisamos abrir mão de princípios e valores, de coisas que nós aprendemos, de religião e de família. Ah, porque minha bisavó, minha tataravó, minha avó, minha mãe, minhas tias, minha família toda faz assim, pensa assim, acredita assim. E não significa que porque toda a tua família está trazendo esse legado, que é o certo e que é o que Deus tem para você. Você precisa abrir mão emocionalmente, psicologicamente, desses valores e princípios para entrar no propósito, nos valores do reino dos céus,
dos valores que tá aqui na palavra, no que o Espírito de Deus vai te revelar, no que Deus tem pra você e pra sua família, pro seu casamento, para que alinhados, sim, com o propósito de Deus, um no outro, a unidade no casamento. Quando o homem e a mulher deixam pai e mãe, eles vão se unir e se tornar um só. Mas precisa existir esse alinhamento, porque não adianta achar que porque tá casado é um só, mas eu continuo com os valores lá da minha mãe e ele com os valores dos pais dele, eu dos meus pais, ele dos pais dele, e a gente não entra num acordo. Esse um só tá falho. Um só precisa haver uma conexão, onde nós vamos aos poucos, porque não é de uma vez, alinhando até estar assim. E com a chegada dos filhos, isso vai ficar muito forte, porque até os filhos não aparecer enquanto o casal tá lá, tá tudo bem enquanto um tem seus princípios e valores e o outro tem, cada um cuida da sua própria vida. Mas quando chegam os filhos, sabe o que vai acontecer? Vai haver conflito na hora de educar o filho, na hora de aconselhar o filho, na hora que acontece a situação, na hora que a criança faz alguma coisa que vai corrigir, cada um tem o seu jeito de falar, o seu jeito de corrigir, aí na hora que senta à mesa, aí na hora o costume de um, o costume do outro, o valor de um, o valor do outro, né? Os princípios, aquilo que acredita. E depois eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é princípio e quais são os princípios que nós precisamos observar e seguir para ter uma vida próspera e abençoada. E esses princípios você não pode abrir mão. Se na sua família, né, o costume deles vem com princípios verdadeiros e milenares, sabe? Princípios que são eternos, princípios que são bíblicos. Amém? Você vai continuar com esses princípios, mas se tem princípios que vai te afastar de Deus, que vai te... Porque o princípio, ele sempre vai ser princípio. Ou você observa o princípio ou você não observa, né? Ou você faz ou você não faz aquilo que é para ser feito. Então, hoje eu tô dando essa introdução para falar sobre os princípios e valores no alinhamento do casal antes de gerar filhos. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre este assunto e vou dar entrada, né, no como que a gente deixa pai e mãe e começa uma nova família. E depois que eu falar deste assunto, como a gente deixa pai e mãe e começa uma nova família, aí eu vou falar da chegada dos bebês, vou falar da gestação, eu vou falar como que é quando... vou dar conselhos de tudo que eu aprendi sobre quando chega um bebê que a gente tá gerando, a gestação, tanto para a mulher quanto para o homem, quando está gerando um bebê. Também vou falar quando o bebê já nasceu, é pequenininho, todos os cuidados e atenção, porque ter filhos que temem a Deus não significa exatamente que eu vou ensinar a palavra de Deus quando eles estão grandes, que estão entendendo, não. Já começa até antes de eles serem gerados. Já começa com o alinhamento do casal. Pai e mãe unidos no mesmo propósito, no mesmo espírito, no mesmo pensamento, no mesmo chamado, no mesmo ministério, as profissões bem definidas, o respeito, o amor, entendeu? Tudo isso vai fazer filhos que temem ao Senhor. Porque você, homem, que tá me assistindo, representa Deus Pai pro seu filho. E quando o seu filho olha pra você, é como se fosse uma figura do próprio Deus. E se você não é um bom pai, não é um bom marido, esse filho, sendo homem ou mulher, a criança, não vai ter uma boa visão de Deus. Não vai enxergar Deus de uma forma maravilhosa. Mas eu quero te dizer que se você, mulher que está me assistindo, pensa, então eu tô livre. Não. Mulher, você que está me assistindo, você também representa a figura do Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que está ao nosso lado. E se você não falhar nessa missão, seu filho não vai ter dificuldade de relacionar-se com o Espírito Santo. Então, precisa haver esse alinhamento para que Deus seja poderoso na vida dos seus filhos. E eu estou aqui para te ensinar o que eu aprendi ao longo desses anos que eu sou mãe, o que eu tenho aprendido com prática, com experiência e com estudo, com a palavra de Deus e com o que o Espírito Santo está me revelando. Errei. Erro, vou errar ainda. Isso te deixa tranquilo, porque ninguém é perfeito, mas a cada dia nós vamos aprendendo. É um prazer ter você aqui conosco. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E fique atento, porque no próximo vídeo nós vamos continuar esse assunto. Beijo, fiquem com Deus.